Olá pessoal, saudações, sejam bem-vindos, seres magníficos, nessa live. Eu, Magno Constantino, venho aqui conversar com vocês sobre a importância dessa reclusão que foi orientada, né, aí pelos governantes do Brasil, para que a gente passe esse período de reclusão em casa, essa quarentena, para nos resguardarmos e também para resguardarmos a nossa família, né? Então, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o coronavírus, que é da família dos vírus que causam as infecções infecções respiratórias, né? Esse novo agente coronavírus ele foi descoberto no dia 31 de dezembro de 2019, após alguns casos que foram registrados na China. Ele provoca a doença chamada coronavírus, atualmente popularmente já conhecida como Covid-19, e os primeiros coronavírus humanos eles foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscópia, parecendo uma coroa, né? Então, por isso ele recebe esse nome, pelo fato do vírus parecer uma coroa. A maioria das pessoas que se infecta com coronavírus comuns, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com um tipo mais comum do corona. E, enfim, o que a gente precisa entender é que eu não vou me ater muito nessa parte histórica para até eu não prolongar demais o vídeo, mas o que a gente precisa se ater nesse momento já existia coronavírus, sim, o que há agora é uma pandemia, né? Ou seja, mais de um continente aí padecendo sob as garras, se assim eu posso dizer, desse surto, né, desse coronavírus, e deixando todo o planeta em estado de alerta e muita preocupação. A gente precisa entender que o período de incubação é um momento em que acontece o contágio, né? Até os primeiros sintomas. E eles são muito variáveis, gente. Pode ir de 2 a 14 dias. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Porque cada um de nós tem os seus próprios anticorpos. Então, a saúde dos seres humanos é totalmente diferente de um ser para o outro. Então, a gente tem aí as pessoas com uma imunidade menor vão apresentar os sintomas mais rapidamente próxima do contágio, e as pessoas com uma imunidade maior podem demorar mais tempo para apresentar os sintomas. Essa janela é chamada de período de incubação, tá? De uma forma geral, a transmissão viral ocorre apenas quando persistirem os sintomas, né? É possível a transmissão viral após a resolução dos sintomas, mas durante o período de transmissibilidade é desconhecido para o coronavírus. Então, durante o período de incubação e casos assintomáticos, não são contagiosos, tá? A fonte de infecção, a gente ainda não sabe, né? A maioria dos coronavírus geralmente infectam apenas uma espécie animal, ou pelo menos um pequeno número de espécies. Então, ainda temos poucas informações. Mas quais são os sintomas? Os sintomas e os sinais do coronavírus são principalmente respiratórios, tá? Semelhantes a um resfriado. Eles podem também causar infecção de trato respiratório inferior, como as pneumonias. Por isso que a gente tem que ter muita atenção aos nossos amados da terceira idade, né? Da melhor idade. No entanto, o coronavírus ainda precisa de mais estudos e investigação para caracterizar melhor
os sinais e os sintomas da doença. Os principais sintomas conhecidos até esse momento são febre acima de 37 graus, tosse, aquela tosse seca, e dificuldade para respirar. Algumas pessoas estão apresentando também fortes dores de cabeça e dor nos olhos, muito parecido lá com a dengue, né? Que também é outro surto que nós temos aqui no Brasil. Então, como o coronavírus ele é transmitido? As investigações sobre as formas de transmissão do coronavírus ainda estão em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas respiratórias ou contato, está ocorrendo. Qualquer pessoa que tenha contato próximo com alguém com sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção. É importante observar que a disseminação de pessoa para pessoa pode ocorrer de uma maneira continuada. Alguns vírus contagiosos, como o sarampo, por exemplo, enquanto outros são menos. Ainda não está claro com que facilidade o coronavírus se espalha de pessoa para pessoa. Apesar disso, a transmissão do coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou pelo contato com secreções contaminadas, como gotas de saliva, espirro, tosse, catarro, o contato pessoal próximo, como toque, o aperto de mão, o abraço, o contato com objetos ou superfícies também contaminadas, seguido de um contato boca a boca, nariz, etc. Tá? E até mesmo nos olhos, né? Porque a gente está o tempo todo passando a mão no rosto, então automaticamente a gente vai espalhando pontos de contaminação em nós mesmos. Celular, então, nem se fala, né? Os coronavírus apresentam uma transmissão menos intensa do que o vírus da gripe. Então, o período médio de incubação é de 5 dias, com um intervalo que pode chegar a 12 dias. Eu já havia falado sobre isso. Mas assim, gente, 5 dias ou 7 dias com sintomas, corra para o hospital e procure o médico, procure um apoio médico para que você possa fazer o exame e para identificar aí o contágio, tá? Como que a gente pode prevenir? Isso é o mais importante, né? O Ministério da Saúde nos orienta a cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou até mesmo de transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus. Entre as medidas estão lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por cerca de 20 segundos, respeitando os 5 momentos da higienização. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool. Todo mundo fala muito de álcool em gel, não estão encontrando mais álcool em gel nas farmácias ou papelarias ou mercados, porém a simples e básica água com sabão é o suficiente para você higienizar as suas mãos, ok? Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evitar o contato próximo com as pessoas doentes. Ficar em casa se você identificar algum ou alguns dos sintomas em si próprio. Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Pode, se você fizer isso com um lenço ou com um papel, jogar ele fora depois. E tossir, né, sempre aqui entre o cotovelo. Limpar e desinfetar os seus objetos e superfícies que você toca com muita frequência. O teclado, o mouse, o celular, a caneta, né, a mesa do seu escritório onde você está trabalhando. Isso é muito importante não compartilhar copos descartáveis, pratos, objetos de louça. Nesse momento a gente precisa pensar não só em nós, mas também no outro. É o momento da empatia, do respeito e também da consideração e observarmos que se um estiver contaminado, esse um, além de
está sofrendo um risco de vida, ele pode contaminar outras pessoas e provavelmente vai ser as pessoas mais próximas dele, pessoas queridas. Então, vamos botar a mão na nossa consciência. O governo, ele sempre visou lucro, o governo jamais iria nos alarmar por nada, né? Isso não é um alarme falso, é um alarme gravíssimo de que a gente precisa se cuidar. Tá? Então, assim, tudo isso ainda vai ter um impacto na economia, vai ter vários outros impactos que a gente não precisa focar nisso agora. A gente precisa focar na prevenção, porque senão o impacto vai ser muito maior e pior se houver mortes, né? Se houver mais danos ou prejuízos em decorrência da contaminação do vírus, ok? Então, até esse momento não existe um tratamento específico para esse tipo de infecção. No caso do coronavírus é indicado o repouso, beber bastante água, além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas conforme cada caso, como por exemplo, o uso de medicamentos para dor ou para febre, né? Os antitérmicos, os analgésicos, e o uso de um umidificador no quarto ou tomar banho quente para auxiliar no alívio da dor na garganta e também da tosse. Gente, vamos nos preservar, vamos seguir aí as orientações, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa espiritualizada. Nós paramos os trabalhos aqui no templo, nós só temos trabalho no final do mês, porém vamos aguardar aí as decisões, o que a Organização Mundial da Saúde, o que os nossos governantes também vão nos orientar. Vamos acompanhar os noticiários para ver também como isso vai se dar nos próximos dias. As aulas estão suspensas em várias partes do Brasil, né? Alguns shops também já receberam a notificação para fechamento. É proibido qualquer tipo de aglomeração, porque isso pode aumentar o contágio, né? O risco da infecção. Então, nesse momento, vamos nos resguardar. Aproveitar esse momento para colocar as nossas preces em dias, para fazermos uma reforma íntima, individual e também para estudarmos, né? Busca um contato agora maior com a sua família, para que você possa vai assistir um filme na Netflix, vai fazer uma tarde diferenciada em casa, com jogos lúdicos, com dinâmicas. Esse é o momento mesmo de você cuidar de si e cuidar das pessoas que você ama. Nós, aqui da Ordem Mística do Rei Salomão, nós manteremos as preces, pedindo pelo planeta, pedindo pelos brasileiros. Todas as falanges espirituais estão trabalhando ao redor do mundo inteiro para que mais pessoas não venham sofrer o desencarne por meio dessa pandemia. Mas eu conto também com a sua prece, conto com a sua oração, conto com a sua ajuda, o seu apoio em espalhar essa informação pelas suas redes sociais. Assim nós vamos alcançar o maior número de pessoas, e quanto mais pessoas conscientes, melhor para todo mundo, né? Rapidinho aí nós teremos uma vacina para esse vírus e tudo voltará à sua normalidade. Por hora é cuidar de si mesmo, cuidar das pessoas que você ama, para que a gente possa fazer uma diferença aí e não disseminar mais pânico ou prejuízos no mundo. Eu agradeço a sua atenção, agradeço a atenção dos meus alunos, seguidores, também dos meus leitores, né? E também dos místicos aqui do templo. Eu sou Magno Constantino, vou ficando por aqui em luz e graça. Desejo proteção e cura imediata para todo o planeta. Um abraço magnífico para você e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.